A língua portuguesa é um poderoso instrumento de interação social e cultural. Por ser dinâmica, modifica-se de acordo com as necessidades dos grupos sociais que dela fazem uso. Fiquem agora com a aula de língua portuguesa da professora Rafaele. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Rafaele e hoje nós vamos conversar sobre linguagem e comunicação. Na nossa aula de hoje, vamos entender quais são os tipos de linguagem e quais são os elementos que compõem o processo comunicativo. Para a gente começar, eu gostaria que a gente analisasse essas três imagens. Aqui nós temos, na primeira imagem, um símbolo. Nós não temos nenhuma palavra, nós temos apenas um símbolo de um cigarro cortado. Mas eu tenho certeza que aí da sua casa você entendeu que mensagem que essa imagem quis passar, que é de que é proibido fumar naquele determinado local. Então, nessa imagem em que não utilizamos palavras, apenas símbolos, nós utilizamos a linguagem não verbal, que é quando nos expressamos através de símbolos, de gestos, cores, sons, menos palavras. Então, na linguagem não verbal, nós não utilizamos palavras. Nesta segunda imagem, nós podemos ler: é proibido fumar neste local. Então, nós estamos utilizando palavras para nos comunicar, portanto, fizemos uso da linguagem verbal. Na terceira imagem, nós podemos observar que nós temos a mistura dessas duas linguagens, que é o símbolo e as palavras. Nós temos aí a linguagem mista ou linguagem híbrida, que é quando misturamos a linguagem verbal com a linguagem não verbal. Mas afinal, linguagem e comunicação é a mesma coisa? Não. Nós utilizamos linguagens diferentes para estabelecer comunicação com o outro. A comunicação, ela acontece quando nós fazemos uso da linguagem para estabelecer uma interação com as outras pessoas. E essa linguagem que utilizamos pode ser verbal, não verbal ou mista. A linguagem verbal, aquela em que nos expressamos através de palavras, como eu já falei. Agora aqui, nesse momento, eu conversando com vocês, eu estou utilizando palavras, portanto, estou fazendo uso da linguagem verbal. Na linguagem não verbal, nós utilizamos símbolos, cores, gestos, sons, tudo menos palavras. Então, quando você está conversando ali no WhatsApp e enviou uma figurinha para o seu amigo, você não utilizou palavra nenhuma, só mandou aquela figurinha, você se comunicou com ele, ele entendeu, você não utilizou palavra nenhuma, você utilizou a linguagem não verbal. Nós temos aqui 3 exemplos de linguagem não verbal. Nesse primeiro exemplo, quem nunca estava na sala de aula conversando, aí olhou para a professora e a professora... Shh. Essa é a linguagem não verbal. Ela te transmitiu uma mensagem sem dizer nada. Ela apenas fez um gesto que todo mundo conhece, que é para fazer silêncio. Então, ela utilizou a linguagem não verbal. Temos aqui o semáforo, que utiliza das cores para transmitir a mensagem dele. A gente sabe que é vermelho você para, amarelo você espera e verde você segue. Então, o semáforo utiliza a linguagem não verbal para transmitir aquela linguagem no trânsito. E temos o juiz apontando o cartão vermelho, que todo mundo sabe que é quando alguém foi expulso do jogo, não é verdade? A linguagem híbrida, como eu já expliquei para vocês, é quando temos a mistura. Ela também é chamada de linguagem mista, devido a essa mistura da linguagem verbal com a não verbal. Nós utilizamos tanto palavras quanto símbolos ou cores, gestos, elementos da linguagem não verbal. Nós temos aqui essa placa, onde podemos observar a imagem de alguém caindo, escorregando, e temos as palavras: cuidado, piso molhado. Então, misturamos a linguagem verbal com a não verbal. Assim como nessa placa de trânsito, utilizamos as duas linguagens. Agora que a gente já entendeu quais são os tipos de linguagem, nós vamos conhecer os elementos que compõem o processo comunicativo. Não basta só uma pessoa falando e outra ouvindo. A gente tem vários elementos aí por trás dessa comunicação. Nós temos o emissor, o receptor, a mensagem, o canal, o código, o referente, o feedback e algumas vezes podemos ter o ruído. Como primeiro elemento da comunicação, nós temos o emissor, que é aquela pessoa que está emitindo, que está falando.
Então, nesse momento, eu estou emitindo uma mensagem para vocês, eu estou falando com vocês, portanto, eu sou a emissora nesse nosso processo de comunicação. Temos aqui o receptor, que é aquela pessoa que recebe. Ela também é chamada de interlocutor ou ouvinte, que é a pessoa que recebe a mensagem transmitida pelo emissor. Nesse momento, vocês são meus receptores, vocês estão me escutando, me entendendo, portanto, recebendo minha mensagem, são meus receptores. A mensagem é o objeto utilizado na comunicação de forma que representa o conteúdo. Então, isso aqui que eu estou falando com vocês, tudo que eu estou falando é a mensagem desse processo comunicativo. O canal. O canal é o meio pelo qual a mensagem chega aos receptores. Portanto, neste momento vocês estão me assistindo pela TV, então o canal nesse nosso processo comunicativo é a TV de vocês. O código é o conjunto de sinais organizados de maneira que tanto o locutor quanto o interlocutor conheçam e tenham acesso. Portanto, neste momento, eu estou utilizando o código como nosso idioma. Estou falando com vocês, estou transmitindo essa mensagem por meio deste código que é a língua portuguesa. O contexto, também chamado de referente, trata-se da situação comunicativa em que estão inseridos o emissor e o receptor. Do que a gente está falando aqui? Estamos tratando dos elementos da comunicação. Portanto, o nosso contexto ou o nosso referente é os elementos ou são os elementos da comunicação. O feedback é a resposta que vocês vão dar para essa nossa aula de hoje. O feedback é a resposta que os receptores dão ao emissor sobre aquilo que foi tratado. O ruído, ele nem sempre acontece, mas em alguns casos pode ser que aconteça alguma coisa que impeça da minha mensagem chegar até você, ou de você pode não entender aquilo que eu estou falando. Então isso é o que a gente chama de ruído. É algo que interfere na transmissão da mensagem. Para a gente exercitar melhor, ver se vocês realmente entenderam, vamos imaginar a seguinte situação. Uma aula expositiva ministrada por uma professora de língua portuguesa sobre elementos de comunicação. Quais são os elementos da comunicação nesta troca de informações? Nós temos aí a professora como sendo a emissora nesse processo comunicativo. Nós temos os estudantes sendo os receptores desse processo. A mensagem seria o texto verbal, aquilo que a professora está falando para os alunos. O referente seria o assunto, então, no caso, os elementos da comunicação. O canal seria a voz da professora, porque ela é o meio que chega a mensagem até os estudantes, é pela voz dessa professora. E o código seria o idioma que ela usa, no caso, a língua portuguesa. Então, essa foi nossa aula de hoje sobre comunicação e linguagem. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido, que não tenha havido nenhum ruído para interferir essa nossa mensagem e até a próxima!